Só vou fazer uma pergunta para ver se a igreja está atenta a algumas coisas. Fiéis ou populares? Vou perguntar novamente. Fiéis ou populares? Guarda ou mastiga? Mastiga ou guarda? Eu falei disso hoje. O pastor está atento aqui, né? Eu coloquei hoje algo no grupo falando sobre isso. Chamados para ser fiéis e não populares. E simboliza o quê? Atenção ou distração? Atenção. Amém? Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 10, a parte A. Carta aos Efésios 6, versículo 10, a parte A. Quem botou diz amém? Alguns ainda procuram. Efésios 6, versículo 10, a parte A. Muito fácil de encontrar. Efésios, capítulo 6, versículo 10, a parte A, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Você pode repetir comigo? Mas no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Agora vá para o versículo 12 do mesmo capítulo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Agora você pode sentar glorificando a Jesus. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a sua vida. Aos irmãos que estarão em casa vendo esta mensagem, que Deus te abençoe poderosamente e que você também, por um breve momento, não se distraia, mas esteja atento a tudo aquilo que vem do alto. Já dizia a saudosa Creuza de Oliveira: lá do alto do trono do Supremo vêm as ricas, copiosas bênçãos do Senhor. Eu quero nessa noite trazer 3 importantes verdades sobre o que é estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. 3 importantes verdades quando está escrito: porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra as hostes espirituais no reino celestial. Existe algo chamado influência demoníaca e também existe algo chamado de impiedade. Existe a pessoa que é possessa pelos demônios e existe a pessoa que é má de natureza. E uma pessoa má de natureza, ela não está possessa pelos demônios, mas ela é má. Ela não está possuída pelo mal, mas a sua natureza, ela é perversa. Prova disso é Caim. Ele não sofreu uma possessão demoníaca para matar seu irmão Abel, mas ele era mau de natureza. Ele era ímpio e a sua impiedade veio a fazer o primeiro homicida da história da humanidade. Hoje nós vivemos muito isso. As pessoas atribuem tudo ao diabo. As pessoas querem atribuir o mal que elas fazem a Satanás. Só que nós sabemos que nem tudo é a influência do diabo, mas em algumas situações é a pessoa que é má, é a pessoa que é perversa.
é a pessoa que provoca o mal para acontecer. O diabo muitas vezes ele fica de fora da situação, mas é a pessoa em ação perversa que provoca tal situação. Só que a Bíblia, ela traz a luz da verdade para nós dentro do versículo 12, que nós não devemos lutar contra esses que caminham no caminho da impiedade e da maldade, mas a nossa luta maior é contra os demônios e as potestades do ar nas regiões celestiais. Dentro deste contexto, o Espírito Santo ministrou uma palavra ao meu coração. No tempo que Paulo ele lançou esta carta aos Efésios, mas em Atos dos Apóstolos também começa a sua peregrinação, uma palavra veio a mim, eu quero compartilhar com você: credibilidade arranhada. Uma pessoa, um lugar, uma empresa, uma igreja, quando ela tem a sua credibilidade arranhada, fica difícil de quem está de fora enxergar veracidade em empresa, na pessoa e na igreja onde acontecem algumas situações. 3 armas o diabo usou no contexto de Efésios e em Atos dos Apóstolos. 3 armas usadas pelo inimigo para atingir a igreja. Quando Jesus estava no capítulo de Atos, dando as últimas ordenanças para os seus discípulos, Jesus ele disse o seguinte: olha, permanecei em Jerusalém, para que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. O desejo deles era sair pelo mundo pregando a palavra, sair pelo mundo contando as maravilhas que Jesus operou. Só que Jesus advertiu o seguinte: olha, vocês ainda não estão prontos, vocês ainda não estão preparados para exercer o ID. Primeiro fiquem em Jerusalém, preparem-se em Jerusalém, busquem em Jerusalém, aprendam em Jerusalém. Depois que vocês buscarem, depois que vocês se encherem, depois que vocês estiverem revestidos, depois que vocês aprenderem, podem ir. Passem pela Judeia, percorram Samaria e depois podem ir até os confins da terra. Mas primeiro fiquem em Jerusalém. Jerusalém, tida como cidade que mata os seus profetas, também é cidade de aprendizado. Também é cidade onde você se aprende com rejeição, com perseguição, com calúnia, com difamação, com escanteio, com não aceitação. Jerusalém nos ensina isso. A Jerusalém que Jesus foi rejeitado foi a mesma que forjou grandes homens como Pedro. O Pedro, aquele Pedro que cortou a orelha do soldado mau quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado. Diferentemente disso, Jesus pega a mão, a sua mão, pega a orelha do soldado cortado e coloca no lugar e diz: Pedro, coloque esta espada na bainha, porque não foi desta forma que eu lhe ensinei. Não é olho por olho, nem dente por dente, eu não lhe ensinei desta forma. Então a Jerusalém que matou Cristo, que pregou o amor do arrependimento, foi a mesma que ensinou e forjou os discípulos a se tornarem grandes ganhadores de almas. A Jerusalém muitas vezes nos faz pensar que não está valendo a pena. O que é que eu estou fazendo aqui? Um lugar onde eu sou rejeitado, perseguido, eu não sou aceito, não sou valorizado. O que é que está me valendo permanecer nesta Jerusalém? E Jesus dizendo: olha, eu tenho um negócio tão grande contigo, a tua chamada é tão grande, mas primeiro permaneça nela, na Jerusalém, porque é através dela que eu vou lhe ensinar. É através desta Jerusalém que eu vou lhe forjar para algo de excelência. Sabe por quê? Você ainda não está pronto para exercer aquilo que eu tenho para fazer com você. Por isso que Jesus disse: permanecer em Jerusalém. Para quê? Para que
sejais revestidos de poder. Aleluia. E quando eles entenderam a proposta que Jesus fez, eles se reuniram e a Bíblia é categórica em dizer que eles se juntavam e partilhavam tudo que possuíam e de nada se sentia falta. De nada se sentia falta porque eles estavam unidos em um só pensamento, no mesmo propósito. E quando se está unido no mesmo propósito, unido na mesma força, a tendência é o quê? Tem crescimento. Você entende aqui nessa noite? Jesus está falando conosco aqui nessa hora. Quando se tem união e está ligado no mesmo propósito, a Jerusalém que mata é a Jerusalém que prepara para algo de excelência. A Jerusalém que rejeita é a Jerusalém que dá o título também. Você agora está pronto. A Jerusalém que quer encerrar, que quer calar a voz, é a mesma que está dizendo: levante a voz, clame, porque se você não clamar, até as pedras vão clamar. A Jerusalém que crucificou Jesus foi a mesma Jerusalém que forjou os discípulos e os levou para fora. Eclésia, chamados de dentro para fora. À medida que eles se uniam, que eles partilhavam o pão, a igreja crescia, almas eram ganhas, pessoas se convertiam, demônios eram expelidos de pessoas possessas, doenças eram vomitadas através dos prodígios das maravilhas, e com isso a igreja foi crescendo e avançando. Mas à medida que se cresce, vem também aquele momento: deve parar. À medida que eu cresço, ameaça a alguém. À medida que você cresce, à medida que você amadurece, começa a incomodar alguém. A igreja crescia, a igreja avançava, a igreja se fundamentava, e isto começou a preocupar o governo de Roma. Começou a preocupar ao ponto deles se reunir e dizer: vamos acabar com esta nova religião. Porque até então a religião naquele tempo era a religião católica, apostólica, romana. E os crentes iam se consolidando, a igreja se firmando, ia crescendo, e tornou-se uma ameaça para o governo e as suas riquezas. Porque uma vez que tem palavra, a verdade aparece. Uma vez que se prega a verdade, se tem conhecimento. Uma vez que se aprende algo que nunca foi aprendido, a mente começa a ter um pensamento diferente ou não. Quando você passa por um curso, quando você passa por uma faculdade de 4, 5 anos, você, quando conclui, você não é mais a mesma pessoa. Você está preparado para exercer o que você estudou. E a igreja crescia, avançava, os crentes se multiplicavam de uma forma avassaladora, e gerou-se um incômodo e até mesmo uma preocupação. A igreja de Roma disse: olha, vamos nos reunir e vamos assim fazer, bolar um plano para deter o avanço desta igreja. E o diabo oprimindo e apertando naquele momento, eles começaram a perseguir os primeiros crentes. E a Bíblia nos diz em Atos capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia, eu agradeço. Atos capítulo 4 vai dizer, a partir do versículo 4: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte que reuniram-se em Jerusalém os seus principais anciãos e escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel,
a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Os anciãos, os conhecedores da lei, os que conheciam a lei, os que usavam a lei para oprimir o povo, os que usavam a palavra para impregnar o seu legalismo em cima daquelas pessoas, foram os primeiros a questionar: em nome de quem vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês estão dizendo que este homem recebeu a graça de ser curado? Aí Pedro, aquele Pedro que Jesus, depois de crucificado, encontrou na beira do mar, e disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu novamente, e Jesus disse: então Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. A partir daquele momento, Pedro deixou de ser pescador de peixes para ser o pescador de almas. Um Pedro que até então negou Jesus 3 vezes, era o Pedro que agora verbalizava com muita autoridade: o Jesus que vocês mataram é o mesmo Jesus que nós pregamos que curou a este filho que está assim. Aquela pessoa que chega na igreja capenga, destruída, ferida, machucada, Jesus levanta, cura as suas feridas, sara, lhe dá um renovo, lhe dá propósito, lhe dá força na caminhada, coloca de pé. Aí quando ela começa a frutificar, a igreja que curou é a mesma que quer matar. Como é que pode isso? A igreja que cura é a igreja que mata. Como é que pode isso? A igreja que acolhe, mas é a mesma que quer mudar para fora quando alguém começa a crescer. Quando alguém começa, aleluia, a se destacar no meio do povo pela graça de Deus. Que igreja é essa? Que Jesus é esse que esse povo prega e quer impor a palavra com o seu legalismo, dizendo tantas coisas, não pode isso, não pode aquilo. Que igreja é essa? É a Jerusalém que matou Jesus. É a Jerusalém que não recebeu como Cristo ressurreto. É a Jerusalém que abriu a boca e disse: Filho de Belzebu. Como Jesus, em todas as suas obras, nunca deixou sombra de variação, com glória, de quem ele era. É o mesmo Jesus que está aqui nesta noite nos dizendo: eu sou o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, e serei o mesmo eternamente, diz o Senhor nesta noite. Oh, glória! A igreja que levanta, a igreja que quer mandar. E Pedro disse: seja conhecido de vós, todos, e de todo o povo de Israel, que é em nome dele, de Jesus o Nazareno. O Jesus que vocês mataram é o mesmo que está dando cura para este mundo. A primeira arma que o diabo usou foi o ataque de dentro, de fora para dentro, usando aqueles que conheciam a lei, os sacerdotes, os conhecedores da palavra, os defensores. Eram eles que estavam sendo usados pelo inimigo para parar o avanço da igreja. A credibilidade da igreja, então, ali naquele momento começou alguma hora a ser arranhada, mas Deus, em tempo hábil, interviu. Pegaram muitos, levaram ao Coliseu, lançaram os leões, lançaram as bestas feras, e à medida que os leões matavam os cristãos, à medida que o seu sangue era derramado, a Bíblia vai dizer que o seu sangue era como fosse semente regando no chão, e à medida que eles morriam, mais crentes se convertiam, mais pessoas cresciam, mais pessoas conheciam a
E a igreja avançava, e eles ficavam dizendo: como é que pode, por mais que tentemos matá-los, mas é aí que eles crescem. Você entende aqui? Quanto mais te ferem, quanto mais te apertam, quanto mais te furam, até sangue algumas vezes, dói. Mas quanto mais isso acontece, mais você cresce. Quanto mais fazem isso, mais é aí que Jesus te levanta. Quanto mais a igreja, as pessoas te perseguem, é aí que Jesus te diz: avance, cresça, faça a minha vontade e veja o que é que eu vou fazer através de você e em você. Crescimento. Crescimento, essa é a proposta de Jesus aqui para essa igreja. Cresça através das dores, cresça através das perseguições, cresça através das calúnias, dos apontamentos, cresça através da rejeição, cresça. Porque vão tentar parar o avanço da igreja. Aleluia. A segunda arma que o diabo usou no meio da igreja foi a infiltração. Diga comigo: infiltração. A infiltração no meio dos crentes. Foi pregado aqui no aniversário das crianças. Neemias 6. Estou o quê? Fazendo a grande obra. Apresentou-se 3 personagens: Tobias, Sanbalate e Gesem o Arábio. Neemias era o quê? Um simples copeiro. Nada podia fazer. Mas o coração queimou e ardeu quando ouviu que Jerusalém estava o quê? Destruída. Aí Neemias recebe as cartas do rei. Neemias seria patrocinado pelo rei Artaxerxes, que estava governando a província. Chega em Jerusalém, encontra os muros da cidade destruídos, portões queimados, as fendas expostas, colunas derribadas. Tinha muito trabalho a ser feito, mas cadê os colaboradores? Cadê os fluentes? Cadê os influencers de hoje? Para dar as mãos e levantar os muros. Mas tinha 3 personagens. Mas 3 deles eram o que tinha, vamos dizer assim, o caminho das pedras. Tobias. Gesem e Sanbalate de cara se oporam a Neemias, mostrando de cara quem eram, e não fizeram questão nenhuma de dizer a Neemias: não queremos que você faça nada aqui. Porque tem gente que assim, não precisa muita coisa dele, já tem cara, já mostra já o que realmente ele pensa ao meu seu respeito, e o que realmente ele pensa na igreja. Ele não faz questão nenhuma de esconder a insatisfação que ele luta contra mim e contra você. Mas pior é aquele que está sentado do nosso lado, abraçando a nossa vida, batendo no nosso ombro, dizendo: estamos fazendo a grande obra, quando no secreto ele tenta boicotar o teu trabalho. Tobias era esse crente, pastor Zé. Tobias era esse crente, vivia na nata da sociedade, conhecia as santas escrituras. Quando Gesem e Sanbalate declararam de cara que não queria negócio com Neemias, reuniram-se em um momento, e Tobias disse: não fica preocupado não, eu vou estar no meio deles, eu vou me infiltrar lá na obra, e eu vou observar o andamento da obra, e eu vou até me fazer de amigo dele, para ele pensar que realmente ele tem meu apoio, mas eu vou somente observar e trazer notícias para vocês. E Tobias foi aquele crente que estava infiltrado lá, para observar a desenvoltura de Neemias na reconstrução dos muros. Neemias estipulou um prazo na ousadia do Espírito: eu só quero 52 dias para esta obra ser terminada. Aí eles começaram a gargalhar: 52 dias, tu estás ficando louco, homem.
igreja estava o quê? Unida, entrelaçada e dizendo: estamos fazendo uma grande obra de tal modo que não podemos parar. Pode até ter Tobias, mas ainda tem a equipe de Neemias que está fortalecida dentro. Quem diz amém, Senhor? Oh glória, eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite, irmãos, tão grande. Aleluia, eu sinto uma graça de Deus nessa palavra. Aleluia, e Tobias, ele foi esse crente que se infiltrou para ver a obra crescer. Aí Jesus vai me fazer Atos capítulo 5, abre aí na sua Bíblia. Atos capítulo 5. Ananias e Safira, no meio da casa de Deus. Atos capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, como Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ananias e Safira, um casal que estava no meio da igreja primitiva, eram populares entre a igreja. Aquele casal top que se destaca na igreja, aquela mulher que, quando ela chega, as outras mulheres correm tudo para cima para ficar naquela bomba toda. Aquele varão que chega na igreja e todo mundo que apertava a mão dele era um casal. Só que era um casal que estava na igreja, porém não era a igreja. Porque há uma diferença, entenda isso aqui nessa noite, de ser igreja e de estar na igreja. Quando eu estou na igreja, eu só acompanho o andamento da igreja. Mas quando eu sou igreja, eu visto a camisa da igreja, eu me uno à igreja e eu quero que a igreja cresça. Quando eu sou igreja, eu não quero ser popular na igreja, mas eu quero ser fiel ao dono da igreja. Você está entendendo aqui, irmãos? A diferença de estar na igreja e ser a igreja. Ananias e Safira não eram crentes da igreja, eles estavam dentro da igreja. E estando na igreja, eles querem ser popular. Eles querem atrair a atenção para si. E uma coisa é certa: Deus nunca compartilhará a sua glória com ninguém. Dons e talentos que nos são entregues são o quê? Emprestados. Lembre-se de Eliseu, na escola dos profetas. O moço bateu o machado e o cabo do machado estava o quê? Frouxo. Quando ele deu a machadada, o ferro do machado pulou para dentro do rio. A eis o desespero: não, meu Senhor, ai de mim, porque o machado é o quê? Emprestado. Ei, a ferramenta ainda é emprestada, não é sua. A ferramenta é emprestada, não é nossa. Então serve por aquilo que você pegou emprestado e quem é dono. Eliseu só fez uma ação: quando botou a mão no machado, flutuou na água. Porque quando se tem zelo das coisas de Deus, tem medo de perder. Quem aqui tem medo de perder aquilo que Deus entregou e confiou nas suas mãos? Então, se você tem medo, serve
com amor, com cuidado, porque a ferramenta não é sua, não é minha, mas é de Deus. Ele nos escolheu para esta hora. Ananias e Safira venderam uma propriedade e fizeram um voto. E disseram: não, nós vamos vender, vamos dar todo o dinheiro na casa do Senhor. Mas isso não aconteceu. Eclesiastes 5, Salomão vai dizer que é melhor votar e cumprir do que votar e não cumprir. É melhor você não votar do que dizer eu vou dar e depois quando tiver na sua mão você diz: não, é muita coisa, eu vou dar só um pouquinho. Sejamos sinceros diante de Deus. Entre dois aços de prata, como da viúva que estava ali na porta do templo, com $1 milhão na sua conta, seja fiel a Ele, seja grato a Ele. Venderam a propriedade e eles disseram que ia dar o dinheiro para a obra. Só que isso não aconteceu. Pegaram o dinheiro no caçapado. Aí quando foram para a igreja, a Bíblia aqui me é direta e diz o seguinte: que na igreja primitiva uma coisa que não imperava era mentira. Quando eu era menino, e eu via a minha dirigente, a irmã menininha, quando ela dizia: vou falar com a irmã dele, e pronto, eu já me entendia todo. Ou então quando alguém dizia assim: irmã, eu tive uma revelação com seu filho, o coração chegava, acelerava, porque eu sabia que ali aquela mulher, aquele homem estava andando de joelho. E quem anda de joelho diante de Deus, o Espírito Santo não confunde nem embaraça, mas ele fala a verdade. Quando ele entrou na igreja, primeira coisa que Deus revelou a Pedro foi a mentira dele. Não dissesse que ia dar o dinheiro para a obra, mas me disse ao Espírito Santo: vendesse por quanto? Portanto, cadê o dinheiro? Dissesse que ia dar tudo para a obra, não. Ele disse que ia dar tudo, mas reteve um pouco e entregou o resto. Deus não precisa do sobejo, nem tampouco das nossas sadeiras, mas Ele quer o quê? Fidelidade e obediência. Porque está escrito em sua palavra: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Então quando ele disse isso, Pedro disse: olha, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que fizeste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, quer dizer, morreu. Morreu porque mentiu. Aí imagina hoje, se a gente mentisse, Jesus não matasse na hora. Eu acho que não tem mais ninguém vivo. Mas uma coisa é certa: a graça de Deus dá oportunidade para acertar o passo. A graça de Jesus nos dá oportunidade de reconhecermos os erros, pedirmos perdão, como diz os crentes antigos, juntar os pés e seguir a jornada. Houve um grande temor, pastor, quando ouviram isso. Temeram diante de Deus quando viram Ananias morto, porque mentiu ao Espírito Santo. Houve um temor tão grande, e o diabo, pensando que iria arranhar a reputação da igreja, quebrou a cara mais uma vez, porque ele até tentou, mas o Espírito Santo da verdade entrou em cena e disse: aqui não, porque enquanto tiver palavra, tem verdade vinda do alto. E a mentira não prevalece. E se tem Ananias, acredito, graças a Deus, que aqui não tem Ananias e Safira. Graças a Deus que não tem. Porque se tivesse, é doido de você olhar para si e dizer: vou acertar o passo. Posso mentir para os homens, mas o meu coração está desnudo diante de Deus.
Terceiro arma para encerrar. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre nós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Distração. Palavra-chave dessa noite. Distração. Não conseguiu parar a igreja matando, a igreja cresceu e avançou. Não conseguiu parar a igreja manchando a reputação dela, tirou o que impedia e a igreja continuou crescendo. Agora vem a terceira arma mais sutil: distração. Como? Murmuradores, crente reclamando, aquele crente que só chega no ouvido do pastor para reclamar. Isso está errado, está errado, está errado, o senhor tem que fazer assim, é desse jeito, é assado, é tanta coisa. Mas eu acredito que o pastor tem coisas mais urgentes e pertinentes assim para ocupar e trabalhar. Para isso que Deus vai construir o quê? Ministros. Para o pastor não trabalhar só. E o pastor não trabalhando só, ele vai confiar aos ministros problemas como esse. Crente e reclamou. As viúvas dos evangelistas estavam reclamando em relação à obra social da igreja. A obra social estava um pouco defasada. E com isso elas começaram a murmurar, a reclamar. E era tanta coisa que você sabe, irmão, que uma pessoa que reclama junto com você todo tempo não tem respeito. Uma pessoa que reclama de tudo ao seu lado, não tem ninguém que aguente. Uma hora você vai perder a paciência. Por mais que você tenha graça, por mais que você seja passivo de espírito, mas vai ter uma hora, meu irmão, você vai encarnar um Pedro. Você vai olhar para abençoar e dizer: vem cá, vou orar por ele agora. Porque não tem quem aguente uma pessoa murmurando ao seu ouvido 24 horas. Será que tudo que você faz não é suficiente? Será que tudo que você se esforça para fazer não é suficiente? Sempre tem alguma coisa para reclamar. Sempre tem alguma coisa que não está bem quando o outro está se esforçando, dando de tudo, fazendo o máximo para as coisas acontecerem, mas alguém ainda reclama. E isso começa fazendo o quê? Tirando o foco da missão. Começa tirando o foco de alguém que está focado para fazer a igreja crescer. Alguém que está focado em dar crescimento àquilo que Deus entregou nas suas mãos. Quando não é na igreja, é em casa. Quando não é em casa, é no trabalho. Quando é no trabalho, é com o vizinho usado pelo inimigo para tirar a sua paz. Aí Deus dá uma direção aqui para os apóstolos. Olha, a obra pode até estar um pouco defasada. A ação social da igreja pode até estar deixando a desejar, mas vamos fazer diferente. Entre vocês, levantem pessoas ponderadas, pessoas de uma reputação boa, pessoas de bom testemunho. Levantem esses para tratar esse assunto, porque nós não podemos parar esta obra por conta de coisas tão pequenas. Aí a gente vai lá para cantar de Salomão, as pequenas raposinhas. As pequenas raposinhas comedoras de uva, que vai ali, ó, naquela boquinha tão pequenininha, vai fazendo estrago pelas beiradas. E se não tiver ligado e focado, a distração lhe tira do propósito. E a palavra de Deus para nós nessa noite é foco. Foco no propósito, foco na sua fé. Não dê ouvido àquele que murmura, não dê ouvido àquele, aleluia, que muitas vezes só vem para reclamar. Não dê ouvido.
estava crescendo também os seus problemas. As viúvas dos helenistas questionaram essa forma de assistência social promovida pela igreja. Ao invés de eles se desdobrarem e ignorar, o que eles foram fazer? Reuniram-se e disseram: olha, levante pessoas. Vocês não querem resultado? Levante pessoas no meio de vocês que sejam aptas a resolver esse tipo de situação. Porque eu não posso parar uma tão grande obra com coisa tão pequena. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, vamos ter maturidade, vamos ser adultos. A gente já tem dado para isso. Já passamos da casa dos 30, dos 40, estamos ficando velhos. A gente come cuscuz todo dia, não é para ficar embuchado, não é para ter força. Vamos acabar com isso. Murmurar por tão pouco, reclamar por tão pouco. Tá incomodando os pastores da igreja por coisas tão pequenas. Amadureça de uma vez por todas em nome de Jesus. O pastor não precisa que você traga para ele problemas que você mesmo pode resolver. Eu não posso atribuir a Deus e nem aos pastores coisas que eu sei que eu tenho a competência para fazer. Então acaba com isso. Incomode seu pastor em casos que fogem da sua alçada. Chegue somente para os pastores quando a água subir e cobrir a sua cabeça e você não tiver mais braços para nadar. Aí você: pastor, preciso da sua ajuda. Pastor Zé, estou precisando da sua intervenção em nome de Jesus. Não me incomoda com o mundo, não. O bichinho se levanta de 4 e pouco da manhã para trabalhar. Tem uma criança ali bem nutrida para dar de comer todo dia. Né, presidente Alex? Tem uma pequenininha de 4 anos que se não é o leite. Papai, vem cá, cadê meu leite? Não incomode não. Traga somente aquilo que realmente foge das suas mãos, se você não tem controle. As coisas pequenas só atrapalham e tira até mesmo você do foco. Você está com a mente focada em tanta coisa, você está ligado em tanta coisa e está esquecendo do maior propósito de Deus na sua vida. Deus, Ele quer que você cresça, amadureça, avance, ganhe almas. Enquanto você estiver distraído com coisas daqui, Jesus vai voltar e você vai estar distraído. Jesus vai voltar e você continua focado no outro, na outra. Você fica preocupado no movimento de A, no movimento de B. Você está preocupado em tanta coisa. Jesus dizendo: tenha foco, meu filho. Tenha foco, minha filha. Acabe com isso. Para encerrar, Números capítulo 20, versículo 10 a 18 vai dizer que Moisés manteve o foco até ali. Estou encerrando. E o Senhor disse a Moisés o seguinte: toque na rocha para dar de beber para esse povo. Mas a murmuração foi tão grande, a murmuração foi tão exaustiva que Moisés perdeu a paciência e bateu com toda a força na rocha. E a murmuração fez Moisés perder o foco e, pior, perder o direito de entrar em Canaã, a terra que oferecer leite e belo descanso. Capítulo aqui a mensagem são coisas pequenas que fará a nós perder a grandeza da excelência do que Deus tem reservado para a nossa vida. São as coisas pequenas que nos fazem perder de viver a excelência do rei. Moisés, por tão pouco, faltava tão pouco para entrar em Canaã, mas por ele dar ouvido à murmuração e à reclamação daquele povo, ele perdeu este direito. Moisés se distraiu e perdeu o direito de entrar em Canaã por causa da murmuração de Israel. 1 Coríntios 7,35: consagremos ao Senhor sem nos distrair. Tudo aquilo que for voltado a nós, a nosso crescimento, sem haverá coisas para nos distrair. Mas Paulo já disse aos Coríntios, no meio da sua confusão: não se distraia quando vocês forem cultuar. Não se distraia dentro do templo, do culto, não. Mas se concentrem, se consagrem, estejam conectados no alto enquanto as outras coisas acontecem. E eu encerro aqui nessa noite, deixando esta mensagem para a igreja,
que por mais que o inimigo tente, matando de fora para dentro, mandando pessoas se juntarem para ver a obra e atrapalhar, usando o murmurador para também parar, é irmão, é legal por Deus, porque uma igreja focada, uma igreja conectada com o que vem de cima, dificilmente ela perde o foco. Pelo contrário, ela continua focada, trabalhando, fazendo crescer e avançando em nome do Senhor. Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte nessa hora e que Deus abençoe o nome do Senhor.